Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro nesta sexta-feira. Hoje é dia 26 de fevereiro, 2021. Terminou o Campeonato Brasileiro. Na tela, vamos lá. Olha, o Mengão comemorou no Morumbi ontem, mas meio amargo, hein? Porque perder também, né? Eles queriam ganhar o jogo, mas perderam e levaram o título de campeão. Apesar do tropeço. São Paulo hoje pode dizer o seguinte: o Flamengo campeão, não, mas que é freguês do São Paulo, é. E muitos São Paulinos falando, por que nós não jogamos com o Flamengo com os outros iguais? Da mesma maneira, o São Paulo seria o campeão. Tinha 7 pontos de vantagem e acabou amargando apenas a 4ª colocação. Do Flamengo vamos para o Santos, né? A chegada do Olan. Todo mundo está na expectativa, a estreia, a análise do elenco, enfim, o trabalho do Olan, que a partir de agora marca uma nova etapa na vida do Peixe. E ontem, em Salvador, o Santos se despediu do Campeonato Brasileiro. E depois da temporada 2020, que terminou agora em 2021, muita gente pergunta, né? E aí? E essa garotada agora, em 2021, o que vai ser? Meus amigos, já imaginou a dor? 40 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro. São Paulo ganha do Flamengo no Morumbi. Só dependia deles, do Internacional. E os caras não conseguem ganhar, amargam o empate e fica lá como vice-campeão. Apesar de vice, o Abelão, que se despediu, falou que teve muita honra, muita alegria de ter trabalhado com esse elenco, que admitiu ser um elenco de muita garra, de muita vontade e que lamentou a perda do Campeonato Brasileiro. Segunda-feira, estreia a Briosa no Paulista da Série A2. O jogo é contra a Lusa do Canindé em Uricumursa. Dia 1, o jogo é segunda-feira, tá? A estreia da Briosa em Uricumursa contra a Lusa do Canindé. No domingo agora, já começa o Campeonato Paulista da Série A1 e o Santos já tem compromisso também na competição. Então vamos falar do Campeonato Brasileiro que acabou ontem, já início do Paulista da 1 e o início do Campeonato Paulista da Série A2. Meu caro Guido Bortolomazzi, volta olímpica no Morumbi. Meia amarga, mas a volta olímpica aconteceu. Boa tarde. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Eu acho que hoje dá pra gente discutir muitas coisas que aconteceram ao longo desse Campeonato Brasileiro. Eu acho que o campeonato não é que ele ficou manchado por alguns problemas dos clubes, mas eu acho que o campeonato ficou manchado pelo VAR. Infelizmente, o VAR, ele acabou prejudicando, tá ligado, tranquilo, aqui o meu, o VAR acabou sendo o causador direto da perda do título do Internacional de Porto Alegre. Ontem, o Inter foi roubado em Porto Alegre. E nós vamos falar a respeito disso. Bom, daqui a pouquinho vamos receber aqui um convidado especial também, que é o Axel, né? O técnico da Briosa, que vai falar da Portuguesa Santista, que estreia na próxima semana, né? No campeonato contra a equipe da Lusa do Canindé, aqui em Uricumursa. Vem aí a temporada de Fórmula 1. E o nosso repórter Tony Vasconcelos já traz aí mais informações. É com você, Tony. Mais um carro lançado entre os protagonistas. E a Red Bull vem com Sérgio Pérez, o mexicano experientíssimo, e o rapidíssimo Max Verstappen, o holandês. Um carro que traz o motor Honda, ainda oficialmente, que para o ano que vem terá o motor Red Bull, que a Honda vai desenvolver junto à Red Bull, mas não oficialmente. Esse motor será desenvolvido, é claro, pelos técnicos da própria Red Bull, lá em Milton Keynes, no interior da Inglaterra. Esse carro tem uma modificação na dianteira, um bico diferente, parece que não é à primeira vista, mas é realmente um carro que tem algumas diferenças, e na parte traseira também mais afunilada, para gerar mais penetração aerodinâmica, colocação ali do ar, principalmente para a asa traseira e para as laterais, em termos de pressão aerodinâmica, tudo isso por causa do assoalho do carro menor na parte traseira, em relação a esse regulamento 2021. Agora, é importante que se diga que todo esse processo da Red Bull é de desenvolvimento. Ela será protagonista, mas vem trazendo aí mais do que nunca um desenvolvimento
não quis mudar nem o número do carro, RB17 é RB16B, ou seja, deixando claro que é apenas uma evolução do carro do ano de 2020. Com modificações sim, mas o grande carro para todos, enfim, para todas as equipes será o carro de 2022. Então, portanto, mais 3 equipes que se juntam à McLaren, né? McLaren, AlphaTauri, Alfa Romeo e Red Bull, os carros já lançados da Fórmula 1 2021. Até o próximo Baixada Esporte, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tchau. Tony Vasconcelos, muito obrigado pelas informações aí, a gente sempre ligado também no mundo da velocidade. Meus amigos, vai trocar o pneu do seu carro? Blanco Pneus. É o maior estoque de pneus, hein? E tem o melhor preço também. Lá no Blanco Pneus você também tem a melhor revisão automotiva. Você tem alinhamento, freio, suspensão, escapamento, amortecedor, aquela super troca de óleo também, de motor, câmbio, com todo tipo de filtro. Blanco Pneus, 2 lojas ali na Antônio Meric, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Olha, na abertura do programa eu quero mandar um grande abraço ao Edgar Boturão, nosso companheiro aqui da casa, que está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, Boturão, muita saúde, muitas felicidades para você, tá bom? Um grande abraço. A gente volta daqui a pouco para falar muito de Brasileirão e o Paulista, que começa amanhã, e também a Série A2, hein, que tem a Briosa. Tudo isso daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Bom, estamos de volta aqui para mais um bloco do nosso Baixada Esporte. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, arrebentando em toda a Baixada Santista. A todos vocês o nosso carinho, muito obrigado. Meus amigos, é o seguinte, hoje, sexta-feira, é dia de promoção no Viva la Fruta, aqui na Avenida Conselheiro Nebias, em Santos. Então, o senhor e a senhora que nos honram com o carinho da audiência, aproveite. O morango, a bandeja, está R$ 3,99. Se comprar 3 bandejas, paga R$10, tá bom? Quem mais? Olha aí, ó. Bisteca da Copa, R$ 15,99 o quilo. Quer mais ofertas do Viva la Fruta? Vamos lá. Arroz Camil, pacote de 1 quilo, R$ 5,29. São ofertas do Viva la Fruta, toda quinta e sexta-feira, hein? O sonho americano com morango, só R$ 3,99 a unidade. É muito gostoso, saboroso. Outra grande oferta para você. Mussarela Italac, 100 gramas, R$ 2,79. São as ofertas do Viva la Fruta, que fica aqui na Avenida Conselheiro Nébias, em Santos. Então, e tem também o delivery, viu? Você pode pedir as suas frutas e tal, e eles entregam para você, tá bom? Viva la Fruta, toda quinta e sexta-feira, ofertas aqui no Baixada Esporte imperdíveis. Olha, antes de falar da final do Brasileirão, início do Paulistão da Série A1 à Série A2, nós tivemos aqui recentemente a presença do Prisco Palumbo, que é o presidente da Associação Paulista de Futebol. Nós temos a Federação Paulista e a Associação Paulista. E alguns clubes da Baixada participam do campeonato da Associação Paulista, que o Prisco é o presidente. Então vamos aqui conferir os jogos, né, dos times que compõem aqui a nossa Baixada Santista que participam. Começo pela Copa Ouro, por exemplo. Vamos lá, na tela. Olha aí, no Sub-15, o Jabaquara empatou com o Mauá 2-2. E o São Vicente estreou com derrota para o São Caetano por 4-0 na categoria Sub-15. No Sub-17, o Jabaquara perdeu da Mauaense por 2-0. Portanto, jogos aí da Copa Ouro, Sub-15 e Sub-17. E tem também a Copa Paulista, né? Que também é da Associação Paulista. Tivemos o Esporte Clube Praia Grande estreando com derrota para o Aliança na categoria Sub-13 por 1-0. No Sub-15, o Praia Grande perdeu para a Aliança por 2-0. E já no Sub-17, a equipe do Magic Soccer, lá de Praia Grande, acabou ganhando do Wolves Rush Soccer por 1-0. São as equipes da Baixada que participam da Copa Ouro e da Copa Paulista da Associação Paulista de Futebol. Tem a Federação Paulista e tem a Associação Paulista também. E nós vamos divulgar, hein? Vamos acompanhar aqui os jogos, vamos divulgar semanalmente os jogos dessas equipes daqui da Baixada Santista. Agora, vamos falar do Brasileirão. Na tela, vamos lá.
Pois é, última rodada ontem, a gente vai mostrar os gols. E ontem em Salvador, o Santos se despediu do Brasileirão, perdendo para o Bahia por 2-0. Meu caro Guido Bortolomás, aproveitando que a gente vai mostrar os gols do Bahia, foi a despedida do Peixe, mas uma despedida tranquila, né? Já classificada para a Libertadores, um grande mistão, porque a molecadinha aí teve muita oportunidade com o Marcelo Fernandes. Enfim, não foi ruim o jogo 2-0 não, porque o Bahia estava um time completo, inteiro, Santos com muita molecada. Mas, de modo geral, a campanha do Santos, Guido? Eu acho que foi uma campanha que poderia ser melhor, mas em virtude de se focar a Copa Libertadores, o Santos acabou perdendo alguns jogos porque utilizou uma equipe mista e aí acabou dificultando. O próprio Cuca falou a respeito disso. Mas se você analisar o todo, né, aquilo que aconteceu em termos de Campeonato Brasileiro, eu acho que o Santos fez uma boa campanha e conseguiu ainda a vaga para a Copa Libertadores, para a pré-Libertadores. Vai começar a atuar aí a partir do dia 9 de março. O Santos já entra em campo pela Copa Libertadores. Nós vamos falar muito a respeito disso. Mas no frigir dos ovos, eu acho que o Santos acabou, por todos os problemas que a equipe teve na temporada de 2020, o time acabou fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro, uma Copa Libertadores acima da média, chegou na final, isso que é o mais importante. É lógico que fatores acabaram prejudicando o Santos para vencer o Palmeiras e não conquistar o título, mas eu entendo que o trabalho foi muito bem feito, o trabalho merece aplausos. E o que aconteceu ontem em Salvador, o que a gente tem que enaltecer foi os jovens que entraram no Santos. O Santos perdeu de 2-0 por uma equipe veterana, uma equipe muito bem armada também, e já com um conjunto, né? Porque esse time do Bahia disputou o campeonato inteiro. Essa garotada que entrou no jogo de ontem, né, vários jogadores acabaram sendo lançados. O próprio Ângelo, que é uma grande surpresa para todos, porque é um garoto que tem um grande potencial e esse potencial vai ser muito bem trabalhado pelo técnico Ariel Holan, que também assistiu o jogo e acompanhou de perto o que aconteceu. E a gente sabe que tem um futuro brilhante para o Santos. Agora, a gente tem que analisar se esse plantel, se esse elenco vai fazer frente às equipes que estão se reforçando no Brasileirão, na Copa Libertadores, na Copa do Brasil e no próprio Campeonato Paulista. Será que esse elenco do Santos, com essa garotada e com os que estão aí hoje, e devem sair gente ainda, você acha que esse elenco vai aguentar essa bucha? Essa é a análise que a gente tem que fazer. E agora não adianta falar coisa alguma, Guido, tudo seria precipitação e especulação. Porque o treinador não chegou ainda, ele não tem uma análise ainda do elenco, a gente não sabe se a diretoria do Santos vai contratar ou não vai contratar, e se for contratar, deve contratar pontualmente uma ou duas peças ali, não mais do que isso, por causa do dinheiro. Mas, enfim, vamos aguardar a chegada do Ariel Holan para depois a gente ter uma ideia do que, em termos de elenco, a diretoria e o próprio treinador pretendem fazer. Você falou em termos de contratação. A gente sabe que o Santos ainda está bloqueado na FIFA em virtude de dívidas que o Santos tem. Uma delas é com o Huachipato do Chile. O Santos deve ainda os 50% que comprou e não pagou do Soteldo. Enquanto não resolver esse imbróglio, o Santos não vai poder contratar ninguém para o Campeonato Paulista, não vai conseguir contratar ninguém para a temporada. Então, esse é um problema que a diretoria agora está tentando solucionar. O que fazer? Liberar o Soteldo? Porque o Soteldo deu uma entrevista para um site da Venezuela e disse nesse site que dificilmente ele vai permanecer no Santos esse ano. Dificilmente. Ele falou que no site que até o meio do ano ele deve sair para um time da Europa. Pode ser até que já tenha alguma proposta para o empresário dele, porque no Santos não chegou nada. Agora, primeiro tem que resolver esse imbróglio. Como é que o Santos vai fazer? O Santos vai liberar o Soteldo assim? Vai vender? Como é que vai ser feita essa situação envolvendo Huachipato, Soteldo e Santos Futebol Clube? Nós temos que, primeiro, resolver esse assunto para que o Santos possa começar a temporada de 2021 contratando e dando reforço para o técnico Ariel. Olha, tudo na vida, principalmente no futebol, a especulação às vezes é uma coisa que amedronta. O Sampaoli é que indicou o Soteldo, ok? Foi ele que indicou o Soteldo. O Sampaoli está indo para o Olympique de Marseille. O Soteldo falou que tem um sonho de jogar na Europa. E numa grande equipe. E numa grande equipe. Será que numa dessa o Sampaoli fala, mira, quer vir? Né? Pode ser, porque tudo pode acontecer. Pode ser. Chega aqui, o Huachipato faz um acordo, está aqui a grana €1,
e leva o sopro. É a mesma coisa que a gente vê com alguns treinadores que saíram daqui, né? O Jesus, por exemplo, estava no Flamengo, foi embora e pediu a contratação do Lucas Veríssimo. Por quê? Porque conhecia o Lucas Veríssimo. Agora a informação é que o Jesus está indo para o Atlético Mineiro. Que o Atlético Mineiro mandou um empresário para lá, ou um dirigente para lá, para tentar contratar o Jesus, que ele está saindo do Benfica. Não está se entendendo com o Benfica e a situação dele não está boa lá. Será que ele vai voltar para o Brasil? Será que ele vem para o Atlético Mineiro? Sei lá, né? O Atlético Mineiro ontem conversou com o empresário do Renato Gaúcho, né? Que é outro também que, de repente, pode ficar no Grêmio e pode não ficar. Já que eu estou falando em treinador, deixa eu pegar o boa tarde de uma fera que sabe muito. Axel, que vai comandar a Briosa no Paulista, que começa agora da A2, como também o da 1, já nesse final de semana, mas a Portuguesa não joga nem sábado nem domingo, vai jogar na semana. Axel, boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui, tudo bem? Boa tarde, Edson, amigos da Baixada, Guido. Sem dúvida nenhuma, já estamos nessa expectativa já, nossa estreia na segunda-feira, né, no dia 1º, mas o campeonato já começa nesse final de semana, é bom que a gente pode já observar os próximos adversários, mas estamos focados para a nossa partida de segunda. Bom, eu vou aproveitar o Axel antes de falar da Portuguesa, para a gente fazer um balanço do Brasileirão. Mostramos os gols do Bahia contra o Santos ontem 2-0 e o Fluminense também ganhou do Fortaleza 2-0. Olha, orçamento baixo, Axel, mas que campanha do Fluminense, hein? Começou com o Daír Helma, depois o Marcão segurou o Rojão e o time só não foi quarto lugar ontem, porque o São Paulo ganhou do Flamengo. Se tivesse empatado, era o Fluminense que estaria na fase de grupos da Libertadores, Axel. São um aspecto bem interessante, né? Eu posso até dizer de duas grandes equipes que, não só o Flamengo como campeão, o próprio Inter, mas duas equipes que eu digo, o Fluminense e o próprio Santos, que foram duas equipes que começaram com muita dificuldade e conseguiram êxitos aí muito importantes dentro da competição. Gui, do Atlético do Paraná, é outro que não começou legal o campeonato. Depois deu uma levantada, uma crescida e por pouco, ontem ganhou o jogo, por pouco não tomou a vaga do Santos, viu, Guido? Por pouco. E foi também uma arrancada fantástica do time do Atlético Paranaense, né? E com a mesma equipe houve algumas mudanças no esquema tático, né? Porque acabou fazendo uma maneira diferente da formação do time. O time começou a subir de produção, né? E acabou chegando muito bem classificado no Campeonato Brasileiro. Por pouco mesmo tomaria a vaga do Santos, entraria em 8º lugar. E o que daria a ele a oportunidade de disputar a pré-temporada, a pré-Libertadores. O Axel, Ceará nas mãos do Guto Ferreira. O Guto Ferreira ficou do início ao fim. Só 4 treinadores, só 4 equipes mantiveram seus treinadores desde o início até o final da competição. Na tela, os gols do Ceará aí, né, contra o Botafogo. E o Botafogo na segundona de novo, Axel. A gente lamenta, né, ver equipes como a do Botafogo, né, equipe de tradições, de história, está sendo rebaixada, assim como o Vasco também. Mas é um campeonato brasileiro bastante difícil e realmente, se você não se organizar, realmente essa questão de números de trocas de treinador é uma coisa que dificulta muito. Existe aí um scoutzinho em cima disso, que equipes que trocam muitos treinadores, você pode ver que elas estão aí entre essas 4 que são rebaixadas. Então é algo a ser analisado. Equipes tão grandes como essa está sendo rebaixada. O Santos também. O Cuca começou o Campeonato Brasileiro com o Santos e terminou. Só não jogou a última partida, mas terminou. Só não jogou pro forma. O Guto Ferreira no Ceará também. E o Atlético Mineiro, Sampaoli, começou o Brasileirão e termina praticamente o Brasileirão. E ontem o Atlético meteu um espeto no Verdão, hein? Esse Atlético, Guido Bortolomaz, é candidato a títulos esse ano de 2021? Com certeza. Com certeza. Vai depender do treinador também, né? A maneira como o treinador vai armar esse time. Quem se encaixaria melhor como treinador hoje no Galo? Cuca, o Renato Gaúcho ou até, eventualmente, como você falou, o Jorge Jesus? Olha, eu acho que nesse momento o Cuca. Porque o Cuca é aquele treinador de vestiário e o Atlético vai precisar disso. Pelos leões que o Atlético contratou, né? É um time poderoso. Os jogadores que chegaram aí, o Hulk, já pensou o Hulk nervoso dentro do vestiário? Tem que ter um treinador calmo. E é o Cuca, entendeu? Para dar uma acalmada no Hulk e tal, para ele não ficar verde nem preto. Mas a situação é essa. Agora, o Axel, Vasco e Grêmio, o jogo dos rebaixados. Tristíssimo, hein, Axel? Duas equipes tradicionais, hein? Duas equipes tradicionais. Vasco e Goiás, né? Perdão, Vasco e Goiás. O Vasco, na verdade, já vinha por dificuldade, já vem carregando isso aí algumas temporadas já.
existiu a possibilidade, a tentativa mais uma vez do Vanderlei tentar salvar. Esse ano não foi possível, né? O Goiás também, apesar de ser uma equipe tradicional, mas você vai para os orçamentos, aí muda um pouco. O Vasco tem muito mais camisa, então, obviamente, a gente sente muito mais, né, pela equipe do Vasco, né, de mais uma vez aí tá sendo rebaixado. E não só isso, ano passado já passou o sufoco para sair. Então, já era uma tendência, algumas coisas deveria ter mudado lá, e não mudou, é muito difícil. Então, esse ano, o castigo veio. E o Vasco foi um dos que mais mudou de treinador, hein? Foram 4 treinadores. O Goiás caiu, mas o Atlético de Goiás não, se mantém. Guido, fale dessa campanha que para mim também era surpreendente o Atlético de Goiás. Mas não é de hoje que o Atlético vem melhorando, o Atlético vem crescendo, o Atlético está com um trabalho muito forte, a diretoria muito consistente, os caras com os pés no chão, contratando sem fazer loucura, ajeitando a equipe, e o Atlético está chegando onde chegou por esse trabalho administrativo também, entendeu? A equipe está muito bem ajustada, o time se moldou ao longo do campeonato, teve altos e baixos ao longo da competição, ficou na zona de rebaixamento, aí depois cresceu de novo e chegou na metade da competição, no final do campeonato, quase na metade da tabela. Quer dizer, está muito bem o Atlético Goianiense. Parabéns, né? Porque mantém uma equipe de Goiás, uma equipe forte e que fez um belíssimo campeonato. E o Curitiba rebaixado para a 2ª divisão. E o Bragantino ganhou do Grêmio. Claudinho fez gol. Artilheiro do Brasileirão junto com o Luciano do São Paulo. Aonde vai chegar esse Bragantino, Axel? O Bragantino Red Bull hoje, né? Então você vê, já é um outro orçamento, realmente há um projeto ali grande. E o jogo do Bragantino é muito bom, é diferente, né? Hoje o Bragantino ele é um time mais leve, procura o ataque dentro das suas características hoje e fez uma bela campanha. E aonde vai parar o Claudinho já vai embora, vai para a Europa. Porque tem 2 times que já fizeram, né, proposta. a sondagem, a Roma e o Olympique de Marseille. Bom jogador. Bom jogador. Saiu daqui, né? Saiu daqui, foi pro Corinthians. E aí, depois, a situação dele, que ele cresceu uma barbaridade, né? Ninguém esperava que o Claudinho jogasse o futebol que está jogando hoje. Ele evoluiu uma barbaridade. Daqui a pouco as finais, né? No Morumbi e lá em Porto Alegre. Na sequência, falamos com o Axel sobre o Campeonato Paulista da Série A2. Gente, deu pane no celular? Top Center. Há 10 anos, no mesmo endereço aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta. Eu tenho algumas informações importantes para te passar da Top Center. Primeiro, horário de atendimento presencial. De segunda a sexta-feira, das 10h30 da manhã até 8 da noite. Oi. Segunda, se você não quer sair de casa, mora aqui em Santos ou trabalha aqui, é só ligar no 988-01-5626. Eles mandam um técnico onde você está, você evidentemente vai fazer o orçamento, aprovando, eles arrumam e você pode pagar no cartão de crédito também, tá bom? Eles aceitam todos os tipos de cartões. A Top Center fica ao lado da porta principal da Unisanta, não tem o que errar. Fica aqui na Rua Oswaldo Cruz e tem, além de tudo, todos, tá? Que você precisar de capas, películas, carregadores, todos os acessórios, qualquer que seja a marca do celular. À direita, onde entra os alunos da Unisanta, ao lado, a Top Center, tá bom? Uma pausa, voltamos já com a festa do Mengão, a decepção do Inter e Portuguesa Santista. Até já. Bem, o Flamengo ontem campeão, deu a volta olímpica, aliás, bicampeão brasileiro. Vamos ver como é que foi a vitória do São Paulo por 2-1. O São Paulo, pelo menos, mostrou uma coisa. Garante vaga direto na Libertadores e chama o bicampeão de freguesinho de caderneta. Agora, o Luciano fez esse gol, o Rogério Ceni ficou doido, porque ele, como goleiro, ele viu que a formação da barreira estava totalmente errada, Eu pensei em você quando fui esse Porra, gol. brincadeira. Eu falei, esse cara é louco, meu. Como é que o cara deixa um buraco daquele, sabendo que tem um canhoto que bate forte, né? E aí meteu aquele canhão no canto ali. Axel, como é que você me explica o São Paulo tropeçou tanto e consegue ganhar 4 vezes do Flamengo? Qual a explicação para isso? Ganhar 4 vezes... É complicado, né? É complicado. Porém, você vendo agora, são 2 erros do goleiro, né? E aí o São Paulo chega à vitória, né? A gente estava comentando aqui da barreira, foi feita a barreira e ele fez uma barreira que protegeu um canto, só que ele antes dá um passo e desprotege justamente o canto onde ele estava e onde foi a batida. Talvez ele pensou que fosse
o outro jogador que fosse bater, deu um passinho, então errou, né? Errou onde não podia errar, mas nem com isso deixou do Flamengo ser campeão, embora um bicampeonato polêmico, né? Polêmico e amargo, viu, Igor? Porque eu vi os jogadores ontem do Flamengo, o próprio Rogério Ceni, ele deu uma declaração depois do jogo, falou, o nosso intuito era ganhar, né? Fazer a festa com uma vitória. Mas vamos ver como é que foi em Porto Alegre. Só uma coisa interessante, para ver, não adianta você achar que o mal do urubu é pensar que o boi tá morto, né? Como disse o Muricy Ramalho, nós colocamos ele no ar aqui, ele falou, vocês estão pensando o quê? Que vai ser fácil o Flamengo ganhar? O São Paulo briga por vaga também, o São Paulo não pode perder o jogo. Vai para cima do Flamengo para ganhar. Foi o que aconteceu. E lá em Porto Alegre, simultaneamente, o Inter tinha que ganhar o jogo, mas não ganhou. Vamos ver alguns momentos da partida aí. Por que não ganhou, Guilherme? Você falou que meteu a mão no Inter. Foi roubado. Aí, pênalti clamoroso, rapaz. Foi pênalti isso aí. Foi pênalti, pênalti. O jogador do Corinthians abriu a asa. Muito, muito. Não é que ele tava ali, o meu braço de apoio. Aquilo não é braço de apoio. Aquilo é braço abrindo a asa para não deixar a bola passar. Sabe por quê? Nós vamos mostrar um lance igualzinho que o árbitro deu pênalti e contra o Flamengo, hein? Jogou Flamengo e Grêmio. Quer ver? Marcelo, põe no ar aquele lance. Depois a gente vai mostrar, é lógico. Vamos mostrar os lances do Inter e Corinthians aí primeiro. Agora, uma coisa eu te digo, Axel. 40 anos sem ganhar um campeonato, eu torci muito pro Inter ontem. Mas, time por time, o Flamengo é mais time que o Inter, hein? Eu acho que o Flamengo foi mais time que o Inter no passado. Nesse campeonato, embora o Flamengo foi campeão, o Inter jogou muito. Eu vi os jogos do Inter com o Abelão, foi um time que jogou muito. E, obviamente, no duelo, né, no confronto direto Flamengo e Inter, deu Flamengo. E penso que aí, então, foi definido o título aí, no confronto direto entre Flamengo e Inter. Porém, olhando os lances hoje, realmente o Inter foi prejudicado. O jogador, ele deu um carrinho dentro da área e ele que proporciona o perigo. E a bola bateu na mão. Na minha opinião também, teria dado pênalti. E aí o lance que muita gente falou, em relação ao Cássio, né? Teve um lance quase no final do jogo também, que a bola é erguida na área e o Cássio sai, e aí os caras também perderam o gol aí no final. Último lance. Isso é pra ter infarto também, né? Último Mas o lance do Cássio foi normal não. O lance foi faltoso realmente. O Cássio foi na bola e o cara cabeceia o antebraço aí. Não. Eu acho que já não passou, não. Eu queria ver esse lance direito. Agora, põe o lance que o Guido falou lá da foto, né? Porque estão comparando o lance ontem com o lance do Flamengo no jogo contra o Grêmio. Esse lance do Gabigol cruzando e o jogador do Grêmio caído, quase igual o Ramiro. O árbitro deu pênalti pro Flamengo. E não deu pênalti pro Inter. E a posição do jogador Ramiro do Corinthians e o do Grêmio são semelhantes, né, Axel? O do Corinthians ainda é mais pênalti ainda. É mais aberto o braço, mais né? pênalti ainda. Mais aberto. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Ele fez um lance temerário. Ele deu um carrinho dentro da área, assumindo todo o risco. Onde pegar, pegou na mão, é pênalti. O lance temerário foi do zagueiro. Ele deu um carrinho que é imprudente no lance e corre esse risco. Nesse aí foi correto. O problema nós estávamos discutindo hoje, até analisando o seguinte. Hoje, o futebol está sendo analisado e está sendo decidido por um cara que está lá em cima, olhando as coisas, entendeu? Que é o homem do VAR, é o juiz do VAR. Como é que ele pode interferir? Ele não pode ser o juiz, o sabedor de tudo, se o árbitro da partida é soberano e ele tem que falar sobre a interpretação. Se ele entende se a interpretação dele foi ou não foi. Ele não tem que escutar a interpretação do cara do VAR. Eu não concordo com isso, com esse tipo de situação. Se o VAR, a máquina, fala assim, olha, o jogador está impedido, a máquina está mostrando, perfeito. Olha, a máquina mostrou pênalti no braço do cara, perfeito. Ó, empurrão, perfeito. Agora, interpretação do juiz do VAR de interferir no jogo, não existe isso. Não existe. Quem tem que dar opinião é o árbitro da partida. O árbitro marcou pênalti. Aí quando o VAR falou, olha, vem ver aqui. Chegou lá em cima e falou, na minha interpretação não foi. Ah, é? A interpretação dele? Ele não tem que dar interpretação nenhuma. Ele tem que olhar o VAR se é ou não é. A interpretação quem tem que dar é o árbitro da partida. Então essas interferências que estão acontecendo acabou prejudicando o futebol brasileiro. E vem prejudicando. Tem que se tomar atitude.
Bom, e lá ontem no Morumbi, alguns jogadores do Flamengo mandaram mensagens, principalmente pro Galhardo. Tinha uma disputa, Galhardo com o Gabigol. Veja o que aconteceu. 26 mil. Ô, seu Galhardo, seu moleque, você tem que respeitar o garoto. Olha aqui pra você, ó. Olha aqui, ó. Cheira aqui, garoto. Seu moleque não foi campeão e não foi artilheiro. Beijo! O recado tá dado, o recado tá dado! Você dura engolir isso, Edson. Mas é uma falta de respeito. Mas entre eles, Guedes, eles se conhecem, São pô. amigos. São Brincadeira. amigos. Não, jogaram o que eu tô juntos falando é aqui o ou seguinte, peraí, você tá brincando numa televisão, você não tá brincando com o jogador, você tá brincando com a torcida. Você tá brincando com a torcida. A torcida do Internacional, você vai ver só o que eles vão aprontar. É uma rivalidade muito grande o que aconteceu. O Inter perdeu o título do jeito que perdeu, roubado. Tanto no Maracanã, porque muita gente discutiu a respeito daquela falta lá que para alguns foi, para outros não foi. Mas existe a polêmica. Então, quem foi mal prejudicado nesse Campeonato Brasileiro? Inter de Porto Alegre. Vamos ver aí a premiação do Mengão e o Axel fechando esse assunto aqui. Você ficaria chateado com o Gabigol se fosse para você aquela mordida na medalha? Eu acho que pra mim, acho que o Gabigol não falaria, não. Eu acho que não. Mas eu acho que ali eles têm uma intimidade, acho que já rolava uma brincadeira entre eles, que eles acham que devem ser amigos e rolou essa brincadeira. Pode ter sido falado alguma coisa, eles estavam apostando talvez entre eles numa amizade. Veja bem, olhando por esse aspecto, eu não me incomodo, entendeu? Porque a partir do momento que faz parte do jogo, você vencer, falar, o cara venceu, ele fala o que quer. Eu acho que o Gabigol tem que desfrutar, fez uma excelente campanha também. E eu acredito que eles são muito amigos para poderem ter feito isso aí. O futuro do Axel como treinador tá aí. O Axel caminhando, buscando cada vez degraus mais altos. O Rogério Ceni também. E a galera ontem fez uma homenagem a ele. Vamos lá. Não vai escapar! É a coletiva de imprensa do técnico Rogério Ceni aqui no estádio Cícero. É muito legal, né? Um treinador iniciar praticamente a carreira há pouco tempo e levantar um título, mesmo que durante o andamento do campeonato ele pegou o Flamengo como campeão brasileiro. E o Diego Alves está com um encaixe com o técnico do Flamengo impressionante. Tanto é que ele é o conselheiro ali. Eu acho que é ele que está fazendo esse meio campo, né, pela experiência dele. Para fechar o campeonato, teve a seguinte classificação. Axel, os 8 primeiros foram os melhores na competição, na sua opinião? Na tela. Flamengo foi o campeão brasileiro, Inter em segundo, Atlético Mineiro em terceiro, São Paulo em 4. Esses 4 mereceram, chegaram? É o que se manteve ali, realmente. Talvez uma decepção São Paulo, que teve 7 pontos à frente e não conseguiu manter. O Inter conseguiu ultrapassar, ter uma certa vantagem. E realmente o mérito do Flamengo, mesmo o VAR prejudicando agora o Inter, fez por merecer ter sido campeão. Agora vamos lá, do quinto em diante, Fluminense 64, Grêmio 59, Palmeiras 58, Santos 54 pontos, aí fecha os 8 primeiros. O bloco intermediário que vai para a Sul-Americana, Atlético do Paraná, Bragantino, Ceará e Corinthians. Mais abaixo do 13º colocado está o Atlético de Goiás, 50 pontos. Bahia chegou com 44, Sport 42, Fortaleza 41, Salvo. E os 4 últimos, Vasco, Goiás, Coritiba e Botafogo. Está aí, portanto, o Brasileirão 2020 e já vem aí o 2021. E você imagina como vai ser a Série A2, hein? Do Brasileirão esse ano. Cruzeiro, Goiás... Curitiba, Vasco, Botafogo. Olha, vai ser uma loucura para voltar, hein? Para voltar vai ser uma loucura, parceiro. Próximo bloco, Série A2, começa. Axel fala da Briosa para a Churrascaria Ponta dos Motoristas em Praia Grande. Tá com saudade de comer aquele rodízio? Venha para a Churrascaria Ponta dos Motoristas, meu amigo. De segunda a sexta-feira, R$ 49,90. Sábado, domingos e feriados, R$ 59,90. Aquele atendimento maravilhoso que você já sabe. A Churrascaria Ponta dos Motoristas é a mais tradicional da Baixada, hein?
e tem aquela mesa farta de frios, de saladas, carnes de primeiríssima qualidade. Então não perca tempo. Bateu aquela saudade e aquela vontade de comer um rodízio? Churrascaria, Ponto dos Motoristas em Praia Grande, a mais tradicional da Baixada. Voltamos daqui a pouquinho com o Axel e o Paulista da Série A2, que começa amanhã. Vamos lá. Bom, o Baixada Esporte recebendo o Axel, técnico da Briosa, que vai falar do Campeonato Paulista, começa esse final de semana, a Briosa pegando que é a maior pedreira até agora, né? Dessa competição, que é a Lusa do Canindé. Mas eu quero mandar um abraço a todos do Zé das Batidas, que está mandando boa sorte ao Axel. E para você que gosta de torresmo de rolo, hein? Novidade no Zé das Batidas. Leve a sua família, os amigos, aquele happy hour, antes de pedir o prato principal, fala, me traz um torresminho de rolo para mim saborear, tá bom? Zé das Batidas. Axel, vamos à tabela, primeira rodada do Paulista da Série A2. Vamos conferir. E aí você já pode ir analisando também. São Bernardo pega o Oeste, Atibaia contra o Monte Azul, Velo Clube e Água Santa, Audax e Juventus. Vamos ter Sertãozinho e 15 de Piracicaba, Rio Claro e São Bernardo. A Briosa joga com a Lusa do Canindé. Qual o horário do jogo? Segunda-feira? 15h30. Segunda-feira, hein, gente? Não tem público, mas fique ligado, é segunda-feira. E Red Bull jogando contra o Taubaté. Campeonato de turno único. A Portuguesa joga 8 partidas em casa, 7 fora. Axel, o que você pode falar da Briosa para esse campeonato? A Briosa, nós nos fortalecemos da Copa Paulista para o Campeonato Paulista agora. Fortalecemos, trouxemos alguns jogadores mais experientes, acostumados também com competições como essa da A2, Paulista da A2, com o grupo que nós já tínhamos. Então, esse é um grande trunfo que a gente tem, que nós mantivemos 70% do nosso grupo, demos uma reforçada, visando essa competição que o nível dela é muito mais elevado do que foi o campeonato da Copa Paulista. Vamos falar um pouco desse elenco aí, até para o torcedor que não se liga muito, né? A Portuguesa ficou esse tempo aí se reforçando, trabalhando. Goleiros. Quais são os goleiros que você tem? Eu tenho o goleiro Cleito, Leandro e o Gabriel. Os laterais. Gabriel foi contratado agora como mais jovem, terceiro goleiro, mas nós temos o Leandro e o Cleito. Os laterais eu tenho o Compre, lateral direito, o Luiz Felipe, o Tchatcha, lateral direito. No lateral esquerdo nós temos o Renan e o Matheus Leal. Ainda temos o Dudu, que veio da base com a gente também, que na lateral direita. Temos o volante, tanto o Gualberto como o França, o Vinícius Andrade, que também veio da base conosco, o Pagoto também. No meio campo, ali na meia. Na zaga. Na zaga nós temos o Brumati, manteve o Brumati, mantemos o Matheus Souza, mantemos o Gabriel, trouxemos o Anderson agora também. E estamos com o Borges também, que o Borges pode só a partir da terceira rodada. Meio campo. Meio campo eu falei os dois volantes, tem o França foi contratado, o Gualberto já mantivemos, o Vinícius mantivemos, que é da base, fez 2 jogos com a gente, foi uma grande surpresa e vale a pena ser muito observado, não estar trabalhando com ele, já que nós também lançamos o João Pedro, e o João Pedro foi para o Vitória da Bahia, mas temos o Vinícius agora no Garoto Jovem, que é promissor também. Temos o Léo Costa, já um meia esquerda, mais experiente. Contratamos no ataque o Bruninho, o Maranhão. Então, assim, nos reforçamos com jogadores mais experientes, mesclando com a juventude. E uma coisa importante foi manter a base da Copa Paulista. Quem é o seu centroavante? Meu centroavante, nós temos o Isaac, nós temos o Rodriguinho, nós temos o Maranhão também. O Rodriguinho é aquele que jogou? Tá. Já tem o time base, já? Que pode estrear na segunda-feira? Vamos lá. Já temos, mas de não goleiro vou a dar. ponta esquerda. De goleiro a ponta esquerda. O repórter Guido Bortolomeu. Lógico, pô. Ele Definido e escalado a portuguesa. Olha a Briosa aqui, ó. Plena sexta-feira. Vamos lá. Impressionado. Lógico, deixa na dúvida. Para o adversário já o meu time. Deixa na dúvida. Não, eu te passo o Jamais. time da Portuguesa. Eu te passo o time da Portuguesa Esportes. O Fernando não vai abrir, é meu amigo, eu conheço ele. Jogou comigo no Paraná. Mas tem muito tempo. Mas você já está com o time na cabeça? Já temos. Time montadinho? Na verdade, assim, nós temos... Eu tenho só uma questão ainda que eu vou estudar um pouco mais as questões da Portuguesa, já venho estudando todos os jogos deles, para me definir uma questão no ataque nosso. Então, vou estudar um pouquinho mais para que eu possa definir a única dúvida que eu tenho, mas não é uma dúvida, são as alternativas que eu tenho. E como é que vai ser o esquema tático desse time da Portuguesa? Ela vai jogar no 4-4-2,
no 4-3-3, no 4-1-4-1? Como é que vai ser esse esquema? Não. Nós iniciamos num sistema básico, num 4-3-3, que vai variando para um 4-5-1. Depende, obviamente, quando a gente estiver atacando, quando estamos sendo defendidos, mas basicamente o que se fala é isso aí, um 4-3-3. Ô, Axel, você tem uma vivência nessa competição muito grande. Já trabalhou em outras equipes, você tem um conhecimento, um know-how que te dá a segurança de falar, bom, eu sei quem são aquelas pedras do meu sapato. Hoje, quais os times que estão na A2, além da Lusa do Canindé, que é a campeã da Copa Paulista e tem investidores por trás, bancando, botando dinheiro lá? Por exemplo, Água Santa que está com o Axel, 15 Piracicaba, com o Sérgio Guedes. Esses times aí, quais deles serão as grandes pedras para você aí? Não, são equipes que você vai vendo que são equipes que já tiveram na primeira divisão, no grupo de elite, outros que recentemente desceram e tal, e que estão sempre brigando ali pelo acesso também. Então você vai ver aí em termos de orçamento, né? Você vai ver o Água Santa, hoje a própria Portuguesa de Desportos, que nós vamos enfrentar na nossa estreia, ela é a favorita para essa competição, para poder estar tendo acesso pelo orçamento, pela ascensão que vem tendo, atual campeão da Copa Paulista, manteve também grande parte do seu grupo, contratou outros atletas também para se fortalecer. Aí você tem Rio Claro, Taubaté, que são equipes fortes também, tradicionais dentro da competição. Porém, nós temos o nosso trabalho, a confiança. Nós somos uma equipe que já andou muito tempo, temos camisa no grupo de elite, temos esse objetivo também. E aquilo que eu falei, às vezes as pessoas falam muito na questão do orçamento. O orçamento é muito importante, mas você olha agora na questão do Campeonato Brasileiro, você vê o Palmeiras que tem um grande orçamento e, mais uma vez, não pontuou bem, não estava entre esses 4 que chegaram no Campeonato Brasileiro. Então, um bom orçamento, obviamente, é um passo muito bom para você montar a sua equipe, né? Mas, ainda que você tenha um orçamento mais enxuto, nas 4 linhas também manda muita coisa. A forma como você monta o time, a forma como você vai desenvolvendo. Aí, exemplo também, você vai ver aí outras equipes no Campeonato Brasileiro com orçamento enxuto, contra o Atlético Goianiense, e se mantiveram no grupo de elite. Outros com orçamento até maior não conseguiram. Agora, o campeonato da A2 já é um campeonato parelho, você tirando os 4 grandes de São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians e Palmeiras, é um campeonato paulista duríssimo. Você, para subir esse ano aqui, é a mesma coisa, continua o mesmo regulamento, sobe só 2 equipes, você vai ter que ficar entre os 8, depois entra naquele do mata-mata. Quer dizer, você tem equipes fortíssimas disputando essa competição. Você falou de todos os times, o Sertãozinho, eu fiquei sabendo que o Sertãozinho está injetando dinheiro que nem água lá. Que é uma equipe que o prefeito, a cidade quer 15 fazer. 15 de Piracicaba. Você entendeu? São times que vão brigar para voltar à elite do futebol paulista. Então, o campeonato da A2, você fala de investimento, é um campeonato que tem que ter investimento pela maneira como ele é disputado, porque é nível de A1. Você não tem muita diferença dos que estão participando hoje aqui, qualquer um que subir vai brigar. Axel, e a sua comissão técnica? Quem está contigo lá? A minha comissão técnica me acompanha, né? Alexandre Porto, que sempre trabalhou comigo desde que eu iniciei, hoje como meu auxiliar. Rafael Donal, que é o nosso preparador físico. Quando eu cheguei na Portuguesa, ele já estava, um rapaz jovem, com muito conhecimento. Então, a gente junta isso também, a nossa experiência com o conhecimento dele. Nós temos na fisiologia o Alexandre, que nos auxilia ali com todos os dados. Nosso preparador de goleiro é o Robson Agonde, também amigo de muito tempo também, que faz junto o nosso trabalho. Então, assim, nós estamos bem servidos. São pessoas que têm um bom conhecimento, estão atualizados, e a gente junta os nossos conhecimentos, nossas ideias à disposição da Briosa para que a gente possa fazer uma grande competição. E como o Guido falou, vai ser um campeonato muito difícil, por isso tem que ir passo a passo. O primeiro objetivo nosso é estar entre os 8 e aí depois brigar por esse acesso. A faixa de idade do time, a média de idade é 27 anos. 27 anos. Não é uma equipe muito jovem e nem uma equipe velha, é uma equipe experiente. Nós mesclamos bem essa questão para essa competição, jogadores mais experientes, diferente já da Copa Paulista, mas temos uma equipe mais madura, até também por aqueles que eram mais jovens, que teve um grande crescimento nesse período, nessa competição da Copa Paulista. Foi muito importante para nós essa preparação. Hoje o orçamento da Portuguesa é um orçamento bom, né? Com o time da A2, o que a Federação Paulista dá em termos de orçamento,
dá para você fazer um trabalho forte, né? Porque são quase 4 meses de competições apenas, né? 4 meses. Mas assim, é um orçamento, mas comparado com outras equipes, não é só questão da federação. Existe a questão de patrocínios, investidores que, além disso, investem mais. Então, mesmo que a federação ajude, você consegue manter ali, mas existe outro investimento em outras equipes que vem um aporte financeiro muito maior. Então, aí quando você vai para o mercado, para contratações e tal, essa diferença dá. Então, aí é onde eu digo que tem que existir um bom olho para que você possa encontrar outros jogadores no mercado, às vezes num valor mais abaixo de mercado, mas com uma boa qualidade. Então, aí depende realmente de um conhecimento, um bom olho e um bom trabalho para que você possa, nas 4 linhas, desenvolver um bom trabalho. O presidente Carlos Ribeiro falou que montou lá uma academia para vocês. A estrutura está boa lá, Axel? Exatamente. Então, essa é a visão hoje da Portuguesa. Está investindo em estrutura. Você precisa de estrutura. Então, temos a academia hoje à nossa disposição, temos um campo de 7 sintético para um mau tempo a gente poder trabalhar, temos nosso campo. Então, estamos investindo em estrutura não só para esse momento, mas para um futuro, investindo muito também na base. Nós temos aí um pensamento aí para 2025, 50% da base no profissional. Então, tudo isso é um planejamento e nosso presidente, Antônio Carlos, está de parabéns por isso também, apoiando o nosso trabalho. Legal. Axel, você mais do que nunca é um amigo da gente. Independente da amizade, nós queremos que você tenha o maior êxito possível, muito sucesso em 2021 e que esse trabalho seja coroado com aquilo que a gente sonha, né? Quem sabe a Portuguesa voltando à primeira divisão. Estaremos aqui acompanhando para e passo e informando a torcida da Briosa tudo sobre a Portuguesa ao longo da temporada. Obrigado, Axel. Um ótimo final de semana e boa sorte segunda contra a Lusa do Canindé. Vamos lá, esperamos já fazer uma grande apresentação nessa estreia. Temos um planejamento junto com o presidente, que era um pensamento para até 3 anos a gente ter o acesso, mas a gente já vai lutar já nessa temporada para que a gente possa alcançar esse acesso tão esperado. Legal. Muito obrigado ao técnico Axel. Guido Bortolomazzi. Meu caro Internacional, tem que dar abraço ao Santos, né? E sair pela rua para dizer, nós fomos roubados. 95 meteram a mão no Santos, Botafogo. E agora, 2020, 2021, Inter de Porto Alegre roubado, Flamenguinho, né? Aquela pressão toda, ganhou o título. Parabéns, Flamengo. Manchadinho ali, ó, aquele faixão, manchadinho ali, né? Porque aquilo lá deveria estar lá em Porto Alegre. Um abraço. Muito obrigado, Guido. E olha, o Campeonato Paulista da 1 começa também nesse final de semana e o Santos estreando em Santo André. Boa sorte ao Peixe também, que terá o comando de Marcelo Fernandes. Segunda-feira estamos de volta para falar do clássico da Portuguesa Santista contra a Lusa do Canindé e da primeira rodada do Paulistão. Até lá. Tchau.